Olá, estamos novamente aqui na TV CDL São Paulo, a casa do varejo paulista. E, como sempre, trazendo grandes personalidades de vários segmentos. E hoje estamos aqui com Felipe Augusto Farias. O Felipe, ele é chefe de gestão de produto da Let's Sign. A Let's Sign é uma empresa de assinatura eletrônica e automação de documentos. Felipe, primeiramente, quero te agradecer em estar aqui conosco, ter disponibilizado parte do teu tempo para poder esclarecer um pouco mais as dúvidas que as pessoas que nos assistem têm sobre a tua ferramenta. E também para aqueles que não conhecem ainda a ferramenta terem a oportunidade de conhecer. Esse programa ele tem um alcance em todo o varejo do estado de São Paulo, divulgado, na verdade, no estado de São Paulo, mas atinge, por estar na internet, todos os rincões, como diríamos no Sul, do mundo inteiro. Bom, Felipe, novamente obrigado. E vamos começar, Felipe. Primeiro, eu gostaria de saber quem é o Felipe. Fala um pouco sobre o Felipe. Bom dia, Vitor. Primeiramente, é um prazer falar aqui na TV CDL, né? Eu tenho carinho muito especial pelo sistema CNDL em geral. Trabalhei 5 anos na CDL São Paulo, né? Então, acho que isso criou um vínculo e eu acho o sistema maravilhoso, né? Bom, quem é o Felipe, né? Eu sou o head de produtos da Let's Sign, né? A Let's Sign é uma empresa de automação, assinatura eletrônica e gestão de documentos, né? E eu vim para essa função recentemente, mas a minha vivência praticamente é em birô, né? Eu trabalho desde 2004 em birô de informação, né? Tendo como última experiência aí sendo gerente de operação da CDL São Paulo, e eu saí, montei uma empresa de consultoria, e no meio do caminho dessa montagem de empresa de consultoria, eu tenho muito contato com alguns professores da FIAP, né, que é a Faculdade de Tecnologia. Veio o convite para eu assumir esse cargo aí de responsável pela área de produtos, né? E aqui estou com esse desafio, né, que é um produto que teve muito estímulo a partir da pandemia, né, porque criou-se uma barreira física, né, e aí as empresas tiveram que se adequar e buscar alternativas para conseguir continuar vendendo, continuar mantendo relações mesmo à distância, né? Então, acho que é basicamente isso aí. Perfeito. Bom, Felipe, na verdade, tu esclareceu bastante quem é o Felipe. Felipe, é uma curiosidade que eu tenho. Como nasceu, né? O que motivou a criação dessa ferramenta? Vamos lá. A ferramenta em si, a Let's Sign, ela já existe já em torno de 3 anos, ela não é tão nova, né? Ela partiu de um processo como se fosse um concurso de inovação de negócios dentro de uma empresa de tecnologia chamada Build Code, né? Que é uma empresa super reconhecida no mercado de tecnologia, inovação, inteligência artificial, né? E esse produto ele foi o ganhador dessa competição, né? E começou já até com outro nome, até anteriormente, muito voltado para o setor jurídico, não tanto para o mercado, né, para ajudar essa parte de automação, assinatura, né? Mas o mercado ele não estava tão aderente ainda e aceitando tanto a tecnologia nessa jornada de assinatura e automação, né? Tinha uma certa resistência, né? Até por uma falta de conhecimento que a assinatura eletrônica existe desde a época da criação do certificado digital no Brasil, lá em 2001. Ela é a mesma medida provisória que criou o certificado digital, criou a assinatura eletrônica também. Mas tinha uma certa barreira de entrada. E aí a pandemia é que fez a demanda crescer muito, né? Então nós começamos a receber muita demanda, né? Assim, até com certa urgência para atender as empresas, né? Porque criou-se uma barreira, né? E aí foi que as empresas começaram a entender que é algo que tem segurança, tem validade jurídica, com isso, então, acelerou esse processo que, se não fosse a pandemia, honestamente, acho que demoraria uns 5 anos ainda para o mercado aceitar isso, né? Realmente, a pandemia,
ela trouxe um caos para o mundo todo, mas, por outro lado, ela quebrou em muitos paradigmas e acelerou processos que estavam, vamos dizer assim, adormecidos, né, ou na gaveta, se imaginando que seria algo mais para frente, ela acabou acelerando e aproximando mais. Aproveitando dentro da janela que tu falou aí, de assinatura, qual a diferença que existe entre assinatura digital, certificado digital e a ferramenta de vocês? Ok, vamos lá, né? Assim, a assinatura, na verdade, você tem a MP 2200/2, foi que criou o certificado digital no Brasil, ela coloca duas formas de assinatura. Assinatura digital, que é com certificado digital, que ela tem, inclusive, fé pública, né? Até pelo todo o processo de validação presencial para emissão do certificado, já dá essa característica, inclusive um ponto chamado de não repúdio, né? Uma vez que você assina o certificado, não tem volta, né? E essa mesma IP criou a assinatura eletrônica, que basicamente ou é uma assinatura feita com certificado não ICP Brasil, que é o órgão que regulamenta aqui a certificação digital no Brasil, ou por diversos meios de autenticação que consiga comprovar a integridade do documento e a autoria, né? Então, assim, e na prática, qual a diferença? A assinatura eletrônica, que é a que a LetSign possui, mas ela também consegue assinar, vai conseguir assinar com um certificado digital, ela tem uma diferença que ela não tem fé pública e ela é um acordo entre partes. Como assim? Você, em qualquer documento que for assinado eletronicamente, né, sem o certificado, você precisa informar nesse documento que as partes estão de acordo com a assinatura eletrônica. Isso, a partir disso, já se formou toda uma jurisprudência em que esses documentos são aceitos. Um grande exemplo disso são os contratos bancários eletrônicos, né, que o Banco Central acho que foi um dos primeiros, pioneiros a criar uma normativa para utilizar a assinatura eletrônica. Né? Hoje também você tem diversos processos também, como, por exemplo, matrícula de alunos que é feito para assinatura eletrônica, né? E aí então, justamente o judiciário foi um grande divulgador da validade também dessa assinatura, né? E ele tira uma barreira, né? Que obviamente o certificado digital ele tem toda a sua importância, né? Ele é como a gente fala que a assinatura eletrônica qualificada, até que é com maior grau de confiabilidade e segurança, porque ela tem uma criptografia e um órgão regulamentando, né? Só que ela tem uma barreira que, por vezes, uma relação, por exemplo, entre empresa e pessoa física normalmente não tem certificado digital, né? E isso, a pandemia aqui de novo, né? Trazendo aspecto da pandemia, né? Como, então, contornar isso? E aí foi descoberta, então, essa questão da assinatura eletrônica. E como que ela funciona, Vitor? Então, quando alguém vai fazer um processo de assinatura, primeiro, você coleta os dados pessoais da pessoa, né? Durante o processo, é coletado o IP da máquina que a pessoa assinou o documento, a geolocalização também, para saber a localidade. É gerado um token de segurança, que esse talvez seja o principal garantidor jurídico, vamos dizer assim. Por quê? Esse token é enviado ou para o celular da pessoa, ao qual é fácil a gente identificar o número e a propriedade dessa linha, ou para o e-mail da pessoa, que ela necessariamente tem que ter a sua senha para conseguir acessar, né? Então, isso dá a integridade ao documento e a garantia de autoria, né? E aí, esse processo, então, você consegue, então, garantir, por múltiplas autenticações, que é um documento válido, é um documento íntegro e você pode melhorar vários processos dentro da empresa e ganhar muita agilidade. Ah, perfeito. Bom, com essa tua resposta, tu, de uma certa forma, quase que responde à próxima pergunta, que é o seguinte: o que essa ferramenta ela faz, além, obviamente, se é que ela faz, da assinatura digital? Claro, não é. A assinatura em si, né, ele é um processo tecnológico e uma jornada muito curta, né,
do processo ali de vendas, vamos dizer assim, né? Vendas ou qualquer relacionamento entre partes, né? Tem uma confusão que a gente sempre fala de uma assinatura que é numa relação entre cliente e fornecedor, num contrato, mas não, qualquer relação entre pessoas pode ser utilizada, né? E o que a ferramenta tem, na verdade, né? A assinatura é só uma partezinha. Primeiro de tudo, a gente trata o ciclo de vida do documento, né? A gente parte desde a criação dele, né? Então, como criar um documento e cria um processo de automação, principalmente voltado para empresas que têm uma quantidade de documentos variados, ou você precisa garantir que não haja nenhuma alteração no documento indevida, alguém fica, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, de um documento para o outro, que às vezes vai a uma cláusula que não faz sentido, né? E aí você, com o processo de automação, você consegue padronizar e o usuário, ele consegue basicamente preencher os dados que precisam ser colocados no documento, inclusive colocar algumas condicionais para gerar cláusulas automáticas. E aí, com isso, você tira todo um trabalho burocrático de Ctrl+C, Ctrl+V, ou até mesmo uma demanda para o jurídico das empresas. Feito isso, a gente faz o processo de assinatura, né? E aí, hoje, a ferramenta, a pessoa consegue assinar tanto recebendo um link pelo e-mail dela, por um SMS ou por um WhatsApp, né? E depois da assinatura, a gente resolve uma outra dor, que é o armazenamento desse documento, né? Então, a nossa ferramenta deixa disponível a poucos cliques na nuvem, né? Então, o dono da empresa, ou quem precisa mexer nos documentos, consegue acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, e com uma simples pesquisa, né, pelo nome, por algum código que ele queira, ele acha o documento na nuvem, consegue visualizar, baixar, enfim, consegue ter essa tranquilidade de encontrar de maneira muito fácil, que resolve muitas outras dores também de armazenamento. Perfeito. Quando tu falou em armazenamento, rapidamente, né, me veio um alerta aqui. Como fica essa ferramenta junto com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? Vocês, obviamente, asseguram, né, a proteção desses dados, e como fica para o usuário, né, essa transparência da segurança dos dados? Claro, não, com toda certeza, né? Acho que primeiro que a gente tem de questão de segurança, hoje a gente utiliza os servidores da Amazon, né, a AWS, que tem toda uma camada de criptografia e segurança. E aí a gente fala um pouquinho mais parte técnica, então a gente tem um servidor dedicado só para o Let's Sign, né? Então, assim, toda a proteção, não há compartilhamento de servidores para alguém acessar de maneira por fora, tudo mais, né? E para o usuário, né? Acho que a gente tem alguns passos. Primeiro, no processo de assinatura, você tem todo um cuidado para que esse link seja corretamente enviado para o destinatário, né? Isso até é um ponto importantíssimo quando alguém for escolher uma ferramenta de assinatura eletrônica, que existem algumas ferramentas concorrentes que você copia o link e manda para você quem você quiser. E isso é uma falha de segurança. A gente, então, garante toda a rastreabilidade para onde foi enviado esse link, né? E a pessoa, a partir do momento que ela vai assinar, ela está em um ambiente seguro, criptografado, lá com certificado de servidor também, né? E esse dado também fica armazenado lá para ela consultar a qualquer momento que ela quiser, né? E do ponto de vista de armazenamento do documento, também você tem toda uma rastreabilidade, log de informações, né, de quem acessou, horário, tudo mais, de qualquer parte. Então, se alguém fizer o download do documento, que aí só quem é usuário consegue fazer isso, né, você consegue rastrear quem fez o download, em qual horário, qual data, tudo direitinho também, né? E a parte de armazenamento também, ela fica num ambiente totalmente seguro, criptografado, né? Então, acho que são alguns cuidados importantes que a gente precisa ter, e a Let's Sign tem também. Muito legal, cara. Bom, a gente já viu que existe a segurança, que existe a validação jurídica, conhecemos as diferenças, né, entre assinatura eletrônica, certificado digital, enfim. Agora, me fala um pouco os benefícios que o usuário teria utilizando essa ferramenta. Claro, Vitor, vamos lá, né? Acho que
Nenhuma ferramenta ela é boa se não resolve uma dor, um problema real das empresas, né? E acho que hoje, principalmente no cenário que a gente está, que todo mundo precisa reduzir custo, ganhar velocidade, a ferramenta trabalha muito bem nisso, né? Acho que o principal benefício que você tem, assim, logo de cara, é a quebra da barreira física, né? Então, hoje, para você enviar um documento para assinatura, você não precisa mais aguardar a pessoa voltar de férias, ou a pessoa ir até o seu escritório. Você consegue fazer a assinatura na hora, né? Então, imagina que você está no ponto de venda, você manda um SMS, a pessoa já lê o documento no celular e consegue assinar naquele momento, ou se ela estiver em outro lugar do mundo, em outro fuso horário, ela também consegue assinar de qualquer jeito. Então, você quebra essa barreira e ganha muito mais velocidade e, consequentemente, você gera mais vendas também, porque você consegue ter um trabalho melhor de venda de impacto, né? Então, acho que esse é o principal benefício, assim, de cara que a gente pensa da questão da assinatura, né? E outros pontos também que eu posso comentar, que você tem uma redução significante em questão de armazenamento, né? Então, você tem, eu vou dar alguns exemplos até aqui, que a gente tem alguns clientes que tinham armazenamento físico e tudo mais, que era muito difícil encontrar documento, e até um que contratou a gente porque ele estava quase locando um outro espaço para conseguir guardar os documentos. Então, você tira essa necessidade, né? Você diminui muito esse custo de armazenamento e você ganha muita agilidade também para buscar em qualquer necessidade, porque ali o documento, enquanto você for cliente da LetSign, ele vai ficar disponível na nuvem. Então, seja um documento de 6 anos atrás, 8 anos atrás, ele vai estar lá, né? Então, é muito simples você conseguir achar o documento, né? Facilita muito a jornada. Você tem redução também na questão de back-office, né? De custo de impressão, custo de papel, né? Isso até tem um apelo muito legal, né? Que é a questão do meio ambiente. Você já começa até atrelar um pouco a marca da sua empresa uma empresa mais amigável com o meio ambiente, né? Você tem muito redução de custo também na questão de envio de documentos, que é postagem, né? Seja com correio, seja malote interno. Tem clientes aqui que tem filiais em diversos locais do Brasil e trocava papel por malote todo dia, né? E isso gerava um custo enorme, e com a ferramenta ele praticamente zerou isso, né? Não tem mais esse custo, além do tempo, né? Que você também é muito extenso, né? Então, acho que tem diversos benefícios, né? Tem até alguns casos bem curiosos aqui também, interessantes também, que é interessante a gente contar de como era uma operação e mudou completamente por conta da assinatura eletrônica. Aproveitando, já que tu comentaste sobre isso, traz, se for possível, obviamente, um case que tu poderia citar que é interessante, né, para exemplificar todos esses benefícios que essa ferramenta traz. Claro, vou trazer um case bem interessante mesmo, né? A gente tem bastante clientes do setor imobiliário, né? E uma das imobiliárias, quando a gente estava fazendo o treinamento e tudo mais da ferramenta, ela comentou que ela teve uma determinada situação, que eu não me recordo se foi contrato de locação ou se foi de compra e venda, que era um imóvel que estava em processo de herança, né? O dono tinha falecido e tudo mais, e ele precisou coletar 27 assinaturas. Ele demorou mais de um mês para conseguir isso, porque dependia das pessoas irem até a imobiliária dele ou ele mandar um motoboy, e nos casos o motoboy não estava presente a pessoa não estava presente, o motoboy teve que voltar sem o documento para assinar. Fora que o documento em papel, com 27 assinaturas, também o risco disso rasgar, perder, era muito grande. Então, acho que esse case ficou bem marcado para a gente, que hoje até a gente fala assim, às vezes fala com o dono da imobiliária e comenta que isso melhorou muito a vida dele, porque ele tinha muita dor de cabeça, né? E até, ainda no setor imobiliário, a gente tem uma outra situação, que é a questão de ata de assembleia de condomínio, né? Que também era uma dificuldade conseguir coletar as assinaturas, e depois ele tinha um trabalho muito manual, pelo menos aqui em São Paulo, de ter que ir até um cartório específico no centro da cidade registrar isso. E o custo dele é muito alto, porque ele tinha que pagar um táxi para a pessoa ir lá, ela perdia o dia, e depois tinha que pagar para voltar, né?
e hoje ele conseguiu também digitalizar todo esse processo. Então, ele colhe as assinaturas e os cartórios já estão aceitando também, inclusive alguns sites, né, deles, né, da Central de Cartórios, você enviar esses documentos de ata de assembleia de condomínio para fazer o registro e eles aceitam a assinatura eletrônica como válida, né? Então, ele tirou a necessidade de ir fisicamente lá no cartório registrar também. Bom, muito legal. Tu vê, quando tu traz um case como esse, a gente começa a perceber realmente os grandes benefícios que existem, né? E me fala um pouco, qual o target de vocês, né? Quem pode adquirir, né, essa ferramenta? Pessoa física, apenas pessoa jurídica? Claro, na verdade, tanto pessoa física quanto jurídica pode adquirir a ferramenta, né? Então, a gente pensa, inclusive, naquela relação de prestador de serviço autônomo, né? Também um empreiteiro, que tem um contratozinho ali simples, também ele pode utilizar, né? E, basicamente, ele é uma ferramenta que ele atende o mercado inteiro. Todo mundo que tem demanda de papel para assinatura, e quer reduzir custo e quer entrar para o processo mais tecnológico, né, da transformação digital, pode usar a ferramenta, né? Ela não é uma ferramenta, acho que é até um ponto importante, né? Ela não é uma ferramenta que nasceu para atender apenas as grandes empresas, né? Ela é para atender qualquer porte de empresa, porque todo mundo tem essa necessidade, né? E é uma ferramenta super simples de utilizar, né? Então, e com valores acessíveis também, né? Então, acho que isso que a gente pensa muito. Então, posso citar aqui que tem muita necessidade, como eu falei, as imobiliárias, escolas, lojas de veículos que têm contrato de compra e venda, loja de imóveis planejados, por exemplo, que faz aquele contratozinho lá que você precisa assinar, varejo também, no caso de emissão de, por exemplo, um cartão lá da própria loja, tem o processo de assinatura, pet shopping, quando você vai deixar seu cachorro lá para tomar o banho, você tem que assinar o termo de responsabilidade, aquele termo pode ser também eletrônico. Enfim, tem muita aplicação, né? Acho que a gente, até no dia a dia, a gente vai descobrindo que, às vezes, segmentos que a gente nem tinha ideia que tinha tanto trânsito de documento interno que você pode fazer. E acho que até para finalizar, até o processo de hoje de contratação e rescisão de trabalho dos colaboradores pode ser utilizada a assinatura eletrônica também, né? Então, você digitaliza esse processo também de contratação, né? Até um ponto bem interessante, que isso resolveu muita dor de algumas empresas, de novo, na pandemia, porque não conseguia, muitas vezes, que o colaborador fosse lá assinar o documento. Olha só, o Felipe, eu gostaria, o assunto está super legal, tem uma pessoa super tranquila, muito simpática, e eu gostaria muito de continuar contigo, mas nós temos um time nesse programa. Mas antes de encerrar, Felipe, eu deixo aberto para ti falar alguma questão que a gente acabou não trazendo o holofote que tu acha que, isso aqui seria importante eu falar, ou simplesmente fazer um comentário final. Deixo contigo, Felipe. Não, claro, obrigado, Victor. Na verdade, acho que a gente conseguiu explorar muito bem a ferramenta, né? Assim, acho que o importante é que nesse mundo tecnológico novo, as empresas precisam se preocupar em digitalizar seus processos, né? A concorrência está aí, né? Então, quem não digitalizar vai sofrer num curto espaço de tempo. Então, nós estamos aqui para ajudar, né? Então, e para finalizar, fica meu agradecimento mesmo a você, a todo carinho também, novamente, ao sistema CDL, especial à federação, o presidente Maurício, né, os presidentes das outras CDLs, que eu já fui em muito evento lá em Serra Negra, inclusive participar lá com o pessoal, né? Então, tem um carinho super especial com todos aí. Acho que fica recado final de agradecimento e um abraço para todos e que eu estou à disposição aqui para qualquer dúvida. Felipe, novamente, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por esclarecer todas as dúvidas que existe nesse universo de assinatura digital, certificação digital, enfim, o que rodeia esse grande universo, né, onde a LetSign está inserida.
Eu normalmente busco palavras-chave para encerrar o programa para aqueles que nos assistem. A gente começou o programa exatamente da mesma forma que terminamos o anterior, falando sobre paradigmas. E a pandemia realmente acelerou muitas coisas, como foi falado no início. Mas eu não vou falar, não vou usar essa palavra-chave como a gente já usou. Eu vou falar sobre as ferramentas que nós temos no mercado hoje disponível, que nos trazem mais segurança, mais agilidade nos negócios e muitas vezes nós não utilizamos. Então fica aqui essa grande dica. Hoje estamos trazendo para todos vocês, para quem não conhecia ainda, uma nova ferramenta, soluções para que vocês resolvam esses problemas que a gente tem normalmente. Tem que ir em cartório, tem que... Dá para resolver isso à distância. E a Let's Sign nasceu justamente com esse objetivo, desburocratizar um pouco mais esses grandes desafios que a gente tem muitas vezes durante a nossa jornada enquanto empreendedor, que desgastam tanto a nossa vida, né? Corre de um lado, corre do outro. Então, parabéns, Felipe, por trazer essa ferramenta maravilhosa. A todos vocês que nos acompanham, um grande abraço, um abraço bem cinchado e até o próximo programa.